Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo, beleza? Vasco que venceu ontem, né? Derrotou a equipe da Portuguesa, goleada 4-1, golaço de Coutinho, 2 gols de Verratti. Enfim, uma vitória bem bacana do Vasco ontem. Verratti vai ser assunto aqui nesse vídeo, né? A renovação de contrato do Verratti bem próxima de acontecer, novidade importante sobre isso. Vamos falar também sobre Jair, né? Que também está próximo de renovar o seu contrato com o Vasco. Também vamos falar sobre o basquete, porque ontem tivemos uma polêmica danada, né? O Vasco foi garfado no NBB, perdeu para o Flamengo e, enfim, houve protestos ali do time do Vasco. Vou colocar aqui o investidor do basquete do Vasco falando sobre essa situação. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e começa esse vídeo falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. O link tá na descrição desse vídeo, tá aparecendo as informações na sua tela também, mas é só você clicar na descrição, no link da descrição, que você é direcionado para entrar em contato com a Mais Ágil. Se estiver precisando aí de uma renda extra, a Mais Ágil adianta o saque do seu FGTS para você, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Meus queridos, ontem uma bela vitória do Vasco, né? O Vasco derrotou a equipe da Portuguesa da Ilha do Governador por 4-1 em São Januário. Um jogo sem sustos, né? O Vasco venceu ali com certa tranquilidade. Jogo que ficou marcado pelo golaço, né, de Felipe Coutinho. Um belo gol daquele jeito que a gente está acostumado, né? Ele cortando para dentro e batendo de chapa. Um golaço de Felipe Coutinho. 2 gols de Verratti, né? O nosso pirata, que, enfim, sempre, quando a gente precisa, tá ali pronto para marcar. E o PH também marcou o seu golzinho. Claro, né, destacar os 2 gols de Pablo Verratti, que já tinha feito gol na partida de estreia contra o Madureira, estreia do time principal, é claro, e agora faz 2 gols contra a Portuguesa, tem 3 gols em 2 jogos no Campeonato Carioca. E o Pirata, informação do Lucas Pedrosa, está muito próximo, né, de renovar oficialmente com o Vasco. Inclusive, já chegou a um acordo verbal com a direção do Vasco da Gama. O Vasco chegou a um acordo verbal com o atacante Pablo Verratti para a renovação do seu contrato. Restam apenas pequenos detalhes para a assinatura, que deve acontecer nas próximas semanas. O centroavante sempre teve a intenção de seguir no Vasco e estava no aguardo da retomada das conversas desde o fim da temporada de 2024. Com o seu empresário no Rio de Janeiro, as reuniões se encaminharam para um desfecho positivo. Ele vai ganhar uma melhoria salarial e o novo vínculo vai até o final de 2026, sem necessidade de bater metas. O capitão Cruz Maltino é valorizado pela diretoria, pois, além dos gols, ele tem uma liderança extremamente positiva no elenco do Gigante da Colina. Verratti tem 77 jogos pelo Vasco, marcou 36 gols e deu 4 assistências, ou seja, uma média de mais de meia participação em gols por partida. Ele chegou em 2023 e foi crucial para salvar o Vasco do rebaixamento. Em 2024 fez o melhor ano da sua carreira e foi o artilheiro da Copa do Brasil. Nessa atual temporada já soma aí 3 gols em apenas 2 jogos. Pablo Verratti com acordo verbal para renovar com o Vasco da Gama, uma renovação justa e uma valorização salarial merecida. Não sei quantos por cento o salário do Verratti vai aumentar, mas é uma valorização que ele conquistou dentro do campo, que conquistou com a sua liderança e com os seus gols. Então é muito merecido. O Verratti merecia mesmo uma valorização salarial. Cara, o Verratti é um baita de um atacante que está em falta no mercado, e o Vasco não poderia de forma alguma correr o risco de perder. Então, ponto para a diretoria nessa renovação aí com o Pablo Verratti.
Um outro jogador que está próximo de renovar com o Vasco é Jair. Informação do Globoesporte.com. O Vasco já está conversando para renovar o contrato do meia Jair. Ele tem contrato com o Vasco até dezembro desse ano, até dezembro de 2025. Vamos acompanhar essa situação também. Bom, ontem foi um dia muito bacana no futebol, né? Vitória do Vasco 4-1, mas tivemos clássico dos milhões no basquete. Vasco e Flamengo se enfrentaram pela Copa Super 8 do NBB no basquete e o Vasco foi muito garfado, né? O Vasco foi muito garfado ali, foi prejudicado. Chegou um momento que o Vasco chegou em forma de protesto a tirar o time de campo, mas depois, para não sofrer nenhum tipo de punição, o Vasco voltou com a sua equipe a campo, mas apenas para cumprir ali o protocolo, né? Porque em forma de protesto o Vasco ficou só tocando bola em campo, não atacava e nem defendia e demonstrou ali publicamente, né, que estava insatisfeito e envergonhado com a postura da arbitragem. Após o jogo, o Pedro Ortega, que é o investidor, né, do basquete do Vasco, fez um longo desabafo contra o NBB e, enfim, quem comanda a Liga de Basquete do Brasil. Confira só. Parada uma que eu fico triste só por conta do basquete do Vasco, mano, que é uma molecada boa, que quer seguir o sonho. Eu vejo basquete quase todo dia, mano, sou apaixonado por basquete, mano. É capaz de hoje eu ver mais basquete que futebol. Então, tipo assim, é um fracasso. O basquete do Brasil não vai pra frente com esses caras. Não vai, mano. Não vai, porque ó, só pensa nisso aqui, ó. Botar a verdade. Se você botar a gente de frente que não tem o cachulé, ele vai pensar no cachulé. Entendeu? Então, assim, como eu falei, um bando de safado. Acho que acabou de sair de quadro que eu fiquei sabendo. E é isso aí mesmo. Tinha que ter saído na primeira. Tinha que ter saído na primeira quando expulsou o Marquinhos. Entendeu? Tinha que ter saído na primeira. Porque são um bando de covarde, são safados. Tinha que ter saído na primeira. É isso aí mesmo, é maneiro. Jogo na Sport TV, o pessoal vendo e tal. A bagunça do caralho. Quem entende basquete é o seguinte: o árbitro consegue controlar muito bem os jogos. Então, assim, ele consegue controlar muito bem os jogos. Ficou de falta 10-2 no primeiro tempo. 10 faltas a 2. 10 faltas a 2. Começou depois do quarto tava 7 faltas a 0. Aí depois eles começam a dar no final igualar, porque já deu uma esticada, aí eles começam a dar umas faltinhas pra no final não ficar feio. Então, tipo assim, só que quem conhece basquete, se tu olhar nos Instagrams que comentam basquete, Gold, NBBDP, tem outros canais que eu sigo de basquete, pede a opinião deles. Que são os caras que entendem basquete, vivem de basquete. Pede a opinião deles, né? Independente, parcial. Então, assim, galera, mano, é duro, mano. É duro porque vai tomar no cu. Assim, é o seguinte: o Flamengo tem o melhor time do Brasil, tá? O melhor time do Brasil. O basquete, isso aí é disparado, tá? O melhor time disparado. Só que cada jogo é um jogo, tá? Cada jogo é um jogo. Mas o Flamengo tem o melhor time do Brasil disparado de basquete. Isso é fato. Cara, e eu falo, mano, como carioca, tá? Como carioca, um apaixonado por esporte. Vocês veem que a gente fez uma liga de futsal. Pô, tava fazendo isso aí, a nossa vida trouxe o Botafogo. Pô, quem dera que o Fluminense pudesse voltar também, ia ser irado. Vasco, Fluminense, Botafogo. Cara, você tem que entender que quem tá falando não é um vascaíno. Que quem tá falando é um cara apaixonado pelo esporte, que gostaria de ver os esportes. Não só futebol em alta, pra eu levar meu filho, você levar o seu filho. Aí imagina, pô, tem um amigo flamenguista, mano. Vasco, Flamengo hoje, a gente poder ir no estádio. Caralho, ia ser irado, mano. Então eu falo como carioca, como telespectador, como ser humano, como pessoa, como empresário, que gostaria de ver os times de volta nos esportes de quadra. Você imagina se o Botafogo volta a jogar a Liga, o Fluminense, pô, o Flamengo, você imagina um Fluminense, um Fla-Flu no futsal, no Maracanãzinho, ia ser irado, mano, ia ser irado. Então meu movimento, às vezes, pode ter feito bons movimentos de outras pessoas também, mas cansa, porque tua saúde mental vai pro caralho, mano. Tua saúde mental pro caralho, porque tu não aguenta mais ser roubado. E você não vê uma luz no fim do túnel, entendeu? Então isso é foda. Isso aqui, ó, é de atleta que joga NBB. É de atleta. Quantos jogos o treinador passa por mim e fala: irmão, obrigado pelo que tu fala, porque a gente não pode falar, sabe por quê? Porque os caras dependem daquilo ali. Depende daquilo ali. Então quando você depende de alguma coisa, irmão, é foda. Eu sei que você não pode batalhar contra o sistema, filho pra criar, o caralho, mas eu não dependo disso pra nada. Então por isso que eu tento fazer o melhor pra vocês. Queria eu, pô, todos os jogadores aí voando, caralho. Um monte de... Meu irmão, o basquete no Brasil é gigante, mano. Era pra ser muito maior. Muito maior. Isso aqui chega pra mim de jogador da NBB, de treinador de NBB. Irmão, vocês estão brincando o tempo todo, tá? O tempo todo. Eu devo ter mais de 90% da aprovação dos caras que mandam esse tipo de mensagem, tá? São da liga. Enfim, você ficar refém do sistema, mano, é foda. Que deve, imagino vocês que não pode falar.
Mas é isso, rapaziada, a vida é essa, a vida não é um morango, a vida é dura, infelizmente. Tá aí, né? Tá aí. Uma pena que o Vasco, ano passado já foi gafado, esse ano a coisa vai se repetindo. Realmente complicado, né? Complicado. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima.